Abacuque, no capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o 4. Quem achou diz amém. Acharam? Abacuque. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Diz que foi o primeiro outdoor que existiu, foi esse, né? Escreve para quem possa, porque o outdoor você passa de carro e você consegue ler, né? Então dizem os entendidos que foi o primeiro outdoor, foi baseado nesse texto. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Vamos orar? Querido Deus e Pai, a Tua palavra diz que o justo, ele vive pela fé. As promessas do Senhor, muitas vezes, ainda não vieram sobre as nossas vidas, mas a Tua palavra diz que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é poderoso para cumprir. Eu não sei, Pai, qual é a dificuldade e a luta de cada coração, de cada vida nessa noite, mas o Senhor conhece os corações. Tu sabes, Senhor, das lutas, das dificuldades, dos momentos difíceis que cada um possa estar passando, no seu lar, na sua família, na vida dos seus pais, no trabalho, na escola, na faculdade, ou mesmo lutas interiores. Portanto, Senhor, fala conosco. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Eu reconheço que sou limitado, que sou pequeno diante desse grande Deus, mas eu sei que o Senhor tem poder para usar as nossas vidas, e é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, amém. Glória a Deus. Pode até parecer que vai tardar, diz o texto, pode até parecer que está demorando, mas no tempo certo o Senhor cumpre as suas promessas na nossa vida. Olha o que Deus faz com seus filhos. Eu queria que você agora abrisse lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, lá no início da Bíblia, em Êxodo. Aqui o Senhor, Ele está trazendo libertação ao povo de Israel. Não sei quantos assistiram a Terra Prometida aí, né? Então contou a história um pouquinho, uma novela, né? Bem romanceada da história do povo de Israel. E tudo isso aconteceu com um objetivo. É tão interessante, amados, porque parece que foi com um povo lá com Israel que aconteceu, um povo lá do Oriente Médio, né? Lá longe, mas na verdade Deus estava pensando em mim e em você. Porque essa situação, essa libertação, tinha um alvo: a salvação de todo aquele que nele crê. A salvação da minha vida e da tua vida. Essa palavra tem a ver contigo. Ela foi escrita e aconteceu esses relatos que nós vamos ler aqui. Tinha um objetivo: a tua salvação, em nome de Jesus. Êxodo 3, versículo 7, diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. O povo de Israel estava vivendo uma escravidão. A história é muito longa, mas resumidamente o povo de Israel, no período que José, lá no Egito, ele se tornou governador, houve uma grande fome no mundo, então ele trouxe toda a sua família para morar no Egito, e era para passar um período,
mas o fato é que eles foram ficando, e esse povo cresceu e se tornou uma grande nação. Aquele faraó que conhecia José morreu, José também morreu, e aí veio outro faraó, e então impôs a escravidão para aquele povo, e por conta de todo esse sofrimento, eles então começaram a clamar ao Senhor. Eles ficaram 400 anos escravos no Egito, e aí eles começaram a orar e clamar: Senhor, nos livra dessa escravidão, nós somos o teu povo. E por conta disso Deus ouviu, e o texto que nós lemos fala isso, que Deus então ouviu a oração daquele povo, e Deus então desceu, diz o texto, que Ele desceu até eles para tirar da escravidão, e trouxe uma promessa: eu vou tirar vocês do Egito e vou colocar vocês numa terra boa, numa terra que mana leite e mel. Uma expressão dizendo o seguinte: uma terra que você planta e dá de tudo, uma terra que você vai ter abundância, você vai ser feliz, e vai ser a tua terra, eu que estou falando, diz o Senhor. Então, amados, eu fico pensando que essas promessas é para nós. Deus tem promessas de bênçãos para a nossa vida, e a promessa, ela vai além do que 80 ou 90, sei lá quantos anos você vai viver, mas fala de uma promessa eterna, de uma vida eterna com o Senhor. Agora, aqui está a promessa, mas quando que se cumpre isso? E aí a gente vai lá no cumprimento dela, no livro de Números. Você vai um pouco mais para frente, o próximo livro é Levítico, depois Números. Números capítulo 13, o texto vem falando do cumprimento da promessa. Esse povo saiu do Egito, você conhece bem a história, o mar vermelho se abriu, eles passaram em seco, depois o mar veio sobre os egípcios, e eles então ficaram no deserto, e eles estão agora de frente para a terra prometida. É só atravessar o rio Jordão, e eles já estão dentro da terra que o Senhor prometeu. E aí Moisés então envia 12 espias, um espião, em outras palavras, um espião de cada tribo de Israel, para fazer um apanhado, para dar uma olhada na terra. E no versículo 27, Números 13, 27, todos acharam? Diz assim, vamos ler até o versículo 33. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estaturas, que eram gigantes. Vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos ler o 14 também, capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto,
E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aqui era o cumprimento da promessa. Eles estavam ali para entrar na terra prometida. E o que nós vemos aqui? Então tem alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, eu vejo a incredulidade, a falta de fé daquele povo. E às vezes a gente olha isso e fica indignado. Os caras viram o mar vermelho abrir, eles passaram em seco. No deserto eles tinham comida. No deserto, de noite, eles tinham uma coluna de fogo para aquecer e para espantar os animais selvagens. De dia eles tinham uma nuvem que os protegiam do sol e os guiavam pelo caminho que eles deveriam ir. Eles puderam ver vários milagres das codornizes. Estavam enjoados de comer o maná, porque caía o maná do céu, e eles estavam enjoados, reclamaram, e aí Deus mandou codornizes, um pássaro, um franguinho. E aí Deus foi sustentando, Deus foi fazendo milagres, Deus foi abrindo portas, e mesmo assim o povo foi incrédulo, falta de fé. Segunda coisa que eu vejo, eles foram rebeldes. No versículo 10 do capítulo 14, eles decidiram apedrejar Moisés, o líder que Deus falava face a face com ele. Eles não tiveram temor nenhum. A rebeldia foi tão grande que a incredulidade leva à rebeldia. Esse povo estava perdido. Eles estavam para entrar, era simplesmente atravessar, só que o medo, o temor trouxe a incredulidade. Não vai dar certo, a gente não vai conseguir, nós vamos morrer e não vamos se aposentar, é difícil, está muito complicado, até a carne tem papelão, Agora, o que eu vejo, amados, é que eles escreveram uma história diferente. Deus havia prometido, Deus iria cumprir, mas eles escreveram uma história baseada na incredulidade. E quando eu penso na minha vida, quando eu penso nos nossos dias, eu fico pensando que nós estamos vivendo esses dias de incredulidade, dias onde o povo não acredita, não confia no Senhor. Em 15 dias eles entrariam na terra prometida, mas diz o texto que a desobediência, a incredulidade, a rebeldia tardou em 40 anos a entrada desse povo. E eles falavam: não, porque os nossos filhos vão morrer, as nossas crianças vão morrer. E o Senhor falou: olha, quem vai morrer são vocês, e só vai entrar na terra prometida esses seus filhos que vocês falaram que iam morrer, só eles vão entrar. E Josué e Calebe, que confiaram no meu nome. E foi o que aconteceu. Toda aquela geração
não entrou na terra que mana leite e mel. E é tão incrível, mas a incredulidade nos deixa cego. Diz o texto que nós lemos, não sei se você prestou atenção, que eles trouxeram fruto. Eram cachos de uva que 2 pessoas tinham que carregar. Você já imaginou que tamanho de uva era essa? E eles carregaram, eles mostraram, aqui está o fruto, é uma terra que mana leite e mel. Mas eles ficaram com medo do inimigo. Será que eles não lembraram do que Deus fez com o exército do Egito? Será que eles não lembraram do que Deus fez, dos milagres, das bênçãos? Mas a incredulidade, ela nos faz não tomar posse do que Deus tem para a nossa vida. Em quarto lugar, quando nós tiramos os olhos das promessas, e a promessa, amados, é a palavra de Deus. As promessas de Deus estão escritas na sua palavra, na Bíblia. Quando eu tiro meus olhos da palavra de Deus, eu me torno escravo. No versículo 4 do capítulo 14 de Números, eles queriam voltar para o Egito, para ser escravo. E é um negócio meio louco. Primeiro eles oraram: Senhor, tira a gente da escravidão, a gente quer ser livre. Aí eles são livres e tal, já estão para entrar na terra prometida, eles querem voltar de novo para a escravidão, porque eles tiraram os olhos da promessa. E quando a gente tira os olhos da palavra de Deus, a gente quer voltar para o passado, a gente quer voltar. Eu já vi camarada, irmão, falar assim: até que a minha vida lá atrás não era tão difícil, agora ficou uma pressão, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida ficou complicada. Meu, que tolice falar isso. Quando nós não tínhamos Jesus, a nossa vida era um vazio, uma falta de paz. Hoje nós temos desafios, hoje temos pressões, mas nós não estamos sozinhos, amém? O Senhor é conosco. Quando nós tiramos os olhos da palavra, nós queremos voltar à vida antiga. Em quinto lugar, como eu disse, eles ficaram cegos e surdos, perderam a razão, não conseguiam enxergar as bênçãos de Deus, mesmo vendo que a terra era uma terra boa, como Deus prometeu, é uma terra que mana leite e mel. Trouxeram os frutos, viram os milagres, as maravilhas, o que Deus fez. Mas quando eu tiro os olhos das promessas de Deus, eu fico cego, eu não consigo enxergar as bênçãos de Deus na minha vida. Por isso que é importante, amados, a palavra de Deus na nossa vida, a meditação dessa palavra, tomar posse das promessas. Em sexto lugar, quando agimos desse jeito, o inimigo cresce diante de nós. Quando nós ficamos incrédulos, não lemos mais a palavra, não tomamos mais posse das promessas, o inimigo parece maior do que ele é. A comparação que eles fizeram foi a seguinte: nós somos como gafanhotos perante eles. Eles se colocaram como insetos, nós somos insetos diante dos nossos inimigos. Quando nós agimos dessa maneira, com incredulidade, sem acreditar nas promessas, sem meditar nessa palavra, sem colocar essa palavra como regra da nossa vida, o inimigo, ele parece que é maior do que na verdade ele é. E aí a gente olha esse quadro, que quadro trágico, né? Será que estamos vivendo esses dias, onde há uma crise muito grande no nosso país, há uma crise muito grande no mundo, é uma crise terrível. Será que eu vou me aposentar? Essa é a grande pergunta. A previdência, é a crise, é a corrupção, a Petrobras, é a carne com papelão, né? A carne podre, a carne fraca, tantas crises que a gente vem vivendo. E como encarar tudo isso? Desistir? Abrir mão? Jogar tudo para o alto? Voltar para o mundo? Voltar lá para o passado?
para a vida que nós tínhamos, uma vida vazia, uma vida sem propósito. Como encarar tudo isso? É a minha pergunta. Eu estava meditando nesse texto, meditando nessa palavra, e eu fiz essa pergunta para mim mesmo: como encarar tudo isso? Como encarar as crises? É o desemprego, é a falta de dinheiro, é a falta de escola, é as greves, são as situações, as injustiças. Essa questão eu vejo que é uma indignação tão grande, essa questão da aposentadoria. O camarada, ele trabalha a vida inteira e não vai poder se aposentar. Aí você vai ver empresas grandes devendo milhões para o INSS, e quem vai pagar a conta é o empregado. Dá uma indignação. Mas, meu irmão, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, e nós precisamos orar, nós precisamos clamar para que o Senhor faça a sua vontade, porque o nosso reino, esse reino é o reino do mal, o nosso reino é outro reino. Não é que a gente vai cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem, mas nós temos uma arma chamada oração. E a Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração do justo. Nós temos autoridade no nome de Jesus, e nós podemos orar, nós podemos repreender, nós podemos fazer algo, que é crer no Senhor. E a primeira coisa para encarar tudo isso é crer nessas promessas, é que você creia na palavra. Em Números 13:30, que nós lemos, eu fechei, Números 13, no versículo 30, diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe, ele confiou em Deus, ele creu na promessa, falou: não, Deus prometeu, vamos subir. Se Deus prometeu, é Ele que peleja por nós. No capítulo 14, no versículo 6 e de Números, diz assim: e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos lá dará terra que mana leite e mel. Josué e Calebe, eles estavam indignados, e a arma, meu irmão, para que a gente encare toda essa crise, toda essa pressão, toda essa dificuldade. De repente você está vivendo um problema difícil de desemprego, ou mesmo teu pai está desempregado, na tua família está um momento muito crítico. O que você tem feito? Murmurado como esse povo? Olhando, não vai ter jeito, esse desemprego é um gigante, ele está acabando com a minha família? Ou você vai fazer como Josué e Calebe: subamos, vamos enfrentar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Creia na palavra, meu irmão. Foi o que eles fizeram. Segunda coisa, para enfrentar tudo isso: lembrar dos feitos do Senhor nas nossas vidas, da onde Deus te tirou. Quantos milagres você já viveu? Quando Davi foi enfrentar aquele gigante Golias, ele primeiro chegou e falou: não, eu já enfrentei o leão, eu enfrentei o urso, e Deus me deu vitória. E se Deus me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, eu vou ter vitória sobre esse incircunciso. Reconhecer o que Deus fez na tua vida, o vazio que você vivia, a falta de paz, a angústia. Não, Deus é poderoso. Se Ele transformou a minha vida, Ele tem bênçãos para mim. Em terceiro, para enfrentar tudo isso, a história de Davi foi diferente, porque ele olhou para Deus acima do gigante. Talvez essa crise, esse gigante, essa incredulidade, você precisa olhar acima. Se Davi olhasse para o gigante, certamente ele teria sido derrotado. Mas ele olhou para o gigante
mas ele olhou acima, a um Deus, o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso, que iria dar a vitória a Davi, como foi. Você acha que uma pedra é o suficiente para derrubar um gigante? Com uma funda, um estilingue, era o suficiente para derrubar um gigante? Você acha que foi isso? Você acha que foi a habilidade de um garoto, de um adolescente, um jovem? Foi o poder de Deus na vida de um servo de Deus que confiou em Deus. E é assim que funciona. Eu sou pequeno, mas eu confio num Deus grande, e Ele vai me dar uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A vida está difícil como um gigante. O gigante se levanta sobre a tua vida. É assim que você tem vivido? Saiba que Deus, Ele é maior. Eu queria terminar com algumas promessas para nós nos nossos dias. Em Filipenses 3:20, não precisa abrir se você quiser anotar. Em Filipenses 3:20 fala que a palavra diz: Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Meu irmão, Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que você pode imaginar, pensar ou pedir. Essa é a promessa para os nossos dias. Segunda promessa, em João 14,16, diz que o Senhor, Ele nos manda o Consolador, o Espírito Santo que nos consola, Espírito Santo que fala ao nosso coração, que nos momentos de crises, nos momentos de pressões, esse Espírito Santo, ele vem consolar, ele vem trazer a sua presença, e ele muda a nossa história. Terceira promessa, em Mateus 28:18, diz que a presença de Jesus é garantida todos os dias da nossa vida. Quando Jesus está indo para o céu, Ele fala aos seus discípulos dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, nos momentos bons, nos momentos maus, nos momentos difíceis, nas pressões, nas crises, problemas familiares, problemas com os pais, problemas com os filhos, problemas conjugais, seja qual for a dificuldade, o Senhor está conosco todos os dias. Fala para quem está ao seu lado: o Senhor está contigo todos os dias. Aleluia. Outra promessa, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso todas as coisas em Jesus. Amém? Eu posso todas as coisas. O Senhor me capacita para todas as coisas. O Senhor me dá força para todas as coisas. O Senhor me renova. O Senhor me abençoa. O Senhor me dirige para todas as coisas. Qual é o desafio que você tem pela frente? É um novo emprego? É uma nova cidade que você vai ter que ir? Qual é a situação? Que para você é um gigante. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra promessa, Romanos 8:31-37, fala que o Senhor nos dará tudo. Tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Ele nos dá todas as coisas. E por fim, o Salmo 23 fala que não nos falta nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não significa que eu não vou ter lutas, até lutas não vai me faltar, mas no meio da luta Ele traz paz. Deitar-me faz em pastos verdejantes, Ele traz paz. E mesmo no vale da sombra da morte, ali eu estou contigo. Olha que coisa linda, um Deus que nos faz
pousar em pastos verdejantes, um Deus que nos coloca em lugares de paz, e mesmo no vale da sombra da morte, Ele não se ausenta, Ele está presente. Essa é a promessa do Senhor. A promessa do Senhor para aquele povo é que Ele iria à frente naquela batalha, e naquele povo, naquela nação, naquela terra que mana leite e mel, que tinha gigantes, que tinha Eveu, Jebuseu, Amorreu, tinha vários inimigos, Deus ia dar vitória sobre todos eles, e foi o que Ele fez. Aquelas crianças que os pais falaram: meus filhos vão morrer, foram eles que entraram na terra prometida depois de 40 anos, e Deus foi dando vitória sobre vitória, sobre vitória. E a promessa do Senhor chegou aos nossos dias: eu vou fazer de vocês uma nação separada. E dessa nação separada, em Abraão, que foi dada essa promessa, veio Jesus, e em Jesus nos tornamos parte dessa nação. Amém? Olha que coisa linda, Deus já trabalhando, já pensando na gente, na nossa salvação, nos milagres que nós iremos precisar ter, nas promessas que foram dadas lá no passado e chegou até nós, e que nós tomamos posse pela fé. Não haja como aquele povo que por incredulidade não provou daquilo que era para eles. As promessas do Senhor é para você, meu irmão. As promessas do Senhor é para a tua família. As promessas do Senhor é para o dia de hoje. E o que eu tenho que fazer? Tomar posse, é minha. Confiar nela, acreditar nessa palavra, orar, buscar esse Deus, que Ele tem coisas grandes para as nossas vidas. Eu queria orar. Eu penso, amados, que a palavra de Deus, ela tem que trazer confronto sobre as nossas vidas. E de repente você está passando aí lutas, dificuldades, pressões, e você tem estado mais ou menos como esse povo, incrédulo, sem esperança. Não vão conseguir, está difícil, é muito grande esse problema, é um gigante que está se levantando. Eu quero te confrontar com essa palavra, a que você entregue o teu caminho ao Senhor, que você confie nele, e o mais Ele vai fazer. Amém? O mais é aquilo que eu não consigo, o mais é aquilo que eu não tenho força, o mais é aquilo que eu penso que eu vou ser derrotado. Esse mais o Senhor vai fazer, como fez com aquele povo, como fez com Davi, e tantos outros exemplos que nós teríamos na palavra de Deus. Ele pode fazer na tua vida. E se você tem agido por incredulidade, você não tem confiado no Senhor, você tem estado fraco, eu quero te confrontar, para que você tome uma decisão. Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha maneira de olhar as coisas, eu quero mudar a minha visão, e a minha visão, eu não quero ser como escravo. Aquele povo estava agindo como escravo, eles queriam voltar a ser escravos, e na verdade a promessa do Senhor é que eles seriam donos da terra. Que você não tenha a mentalidade de escravo, mentalidade de gafanhoto, mas você tenha a mentalidade de servo, de filho de Deus, e como filho, você tem os direitos que o Pai tem para a tua vida. Como filho, você tem acesso ao Pai. Como filho, você tem acesso às bênçãos do Pai, às bênçãos de Deus. Feche teus olhos. Eu não sei de que maneira Deus falou ao teu coração, mas se você está sendo confrontado
a ter uma mudança. Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida. Vai ficando em pé no teu lugar, por favor, em nome de Jesus. Diante do Senhor que você está ficando de pé, esse desafio é diante de Deus. Eu gostaria que você mesmo falasse com o Senhor, colocasse a tua vida, e isso que tem te incomodado, isso que tem te atormentado, ou mesmo tem te trazido incredulidade, apresenta ao Senhor. Fale com Deus agora, em nome de Jesus. Você mesmo apresente a tua vida diante de Deus. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar esses meus amados diante de Ti, Senhor. Estão tomando, Deus, essa decisão de confiar em Ti, Senhor, de confiar nas Tuas promessas, de tomar posse da Tua palavra. E para isso, Senhor, nós precisamos do Senhor. Somos limitados, somos pequenos, mas confiamos num grande Deus, um Deus que faz muito além do que pedimos e do que pensamos. Opera milagres sobre cada coração, opera milagres sobre cada vida, e concede, ó Deus, sobre cada um de nós a certeza, nos dê, ó Pai, a certeza que pela fé nós temos alcance, nós alcançamos as promessas e as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu te louvo, Pai, por cada vida que se posicionou. Eu te louvo por cada vida que está colocando a sua história diante do Senhor, diante da tua mão. Te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém.